e eu queria entender duas coisas. Primeiro, você está dizendo muito CRVG, da SAF, a CRVG com a sua obrigação com o estádio, e o estádio é de futebol. Dará ali, no caso, o futebol. A CRVG não é só isso, inclusive tem modalidades que precisam de um estádio, de um ginásio. Então eu queria que você explicasse, primeiro, basquete e futsal, nesse novo Complexo São Januário. Você tinha comentado que aquele estacionamento que fica em frente, ele faz parte do complexo, e ali poderia ser construído um ginásio para 4 a 5 mil pessoas. Isso é um assunto que pouca gente, né, repercutiu, e eu queria repercutir esse assunto, que é um assunto para mim muito importante, né, porque o estádio lá de dentro é pequenininho, ele vai ser provavelmente implodido, né, mas tem essa possibilidade de ser construído lá fora. Isso já está batido o martelo, ainda existe um projeto, ainda está sendo discutido um projeto de viabilidade. O que você pode dizer sobre a casa do basquete e a casa do futsal do Vasco? Aquele terreno em frente ao São Januário, ele é da União e é cedido ao Vasco. Tá? A gente contratou um escritório de advocacia para tentar fazer a regularização daquele terreno e esse terreno ser em definitivo do Vasco. Se isso acontecer, é uma chance boa do ginásio ser lá. Se isso não acontecer e continuar o contrato que tem hoje, que é um contrato de cessão, né, a gente vai ter que pedir autorização à União para construir o ginásio lá. Se isso também não for possível, aí vai voltar a ideia inicial de fazer o ginásio dentro da torre esportiva, né? Mas, assim, isso, na verdade, foi uma condição que o Pedrinho colocou para o Sérgio Dias, de que tenha um ginásio para 4, 5 mil pessoas. Não lembro bem, porque tem alguns regulamentos lá que você só pode jogar final do NBB ou final do Campeonato Brasileiro de Futsal com determinada capacidade. Eu confesso que eu não lembro bem, mas é um ginásio apto a receber pelo menos a maior parte dos grandes jogos de basquete e futsal. Mas isso ainda não está definido. Não está definido o lugar. Está definido que vai ter. Esse ginásio para 4 mil pessoas, a torre esportiva abrigaria? Sim. Ou poderia abrigar Hoje também? O projeto está assim. Porque a gente lembra de um projeto lá atrás que era uma torre funcional, mas não necessariamente para espectadores. Sim, não. Então hoje o projeto o ginásio vai sair, seja ali na torre ou onde é hoje o estacionamento do lado de fora. Isso está previsto. Renato, queria saber agora sobre a questão muito mais humana da parte do estádio, uma parte social também, que é o entorno. A gente vai impactar, que eu digo o Vasco, né, a comunidade, dentro de um estádio para 43 ou 57, como vascaíno me incluo nisso, como todo mundo também se inclui, porque todo mundo trata São Januário como uma casa. E ela é a casa também até de pessoas que não são vascaínas, que moram ali, né, que tiram sustento para o seu familiar, por exemplo, dali. Então eu queria saber como é que está as conversas com a prefeitura para a questão do entorno de São Januário, porque hoje o escoamento não é tão bom e só tem 20 mil lugares, imaginando que vai duplicar. Então eu queria saber como é que está os projetos do entorno, se é feito pelo Vasco, se a prefeitura evidentemente também está de olho nisso, se existe alguma reunião, alguma agenda com a prefeitura para tratar sobre isso, né? Essa é a primeira pergunta em relação ao entorno e, claro, aos próprios trabalhadores ali, aquele trailer que fica em frente ao São Januário, lá do vaguinho do Toca do Vascão lá, por exemplo. Quer saber, quando o São Januário fechar, ele vai ser realocado, porque ali vai ser um boulevard, vai ter que tirar o quiosque, o trailer dali. O que dá para falar para essas pessoas? E a gente entende que na lei existe uma prerrogativa para que se utilize mão de obra dos arredores. Esse cara, por exemplo, que quer trabalhar, ele já pode, por exemplo, se inscrever, já tem como procurar alguém? Como é que está essa questão englobando as comunidades ao redor de São Januário? Primeiro ponto é sempre bom lembrar que, por força de lei, 6% do valor arrecadado com potencial tem que ser destinado a intervenções no entorno. Isso daria o quanto, mais ou menos, assim, a grosso modo? Se você pensar em 500 milhões líquido, né, daria 10%, seria 50, 30 mais ou menos, né? Muito a grosso modo. Claro. Até que daria talvez mais.
Na última reunião que a gente fez com o Conselho Consultivo da Prefeitura, a gente já apresentou soluções de entorno. Dos 32, salvo engano, projetos complementares que estão já, não vou chamar de contratados porque não estão assinados, mas que já estão escolhidos. Acho que 5 são sobre entorno, inclusive um viário. E inclusive a empresa que se tudo correr bem, vai fazer o projeto viário é a mesma empresa que fez para a Olimpíada. Então, cara, é o melhor do Brasil. Tem nome? Não tenho. Tá. O Sérgio que escolheu. Eu fiquei bem impressionado com o que eu vi nessa reunião. Eu também não conhecia. Fiquei bem impressionado com o nível de evolução que já tem para entorno. Naturalmente que a prefeitura é quem vai dar a palavra final, né? Assim, acho que vai passar por muita reordenamento urbano, vai ter algum tipo de alargamento de via. A intenção é fazer eles estão chamando de caminito, né, do Vasco, uma espécie em dias de jogos, né, um caminho a pé de São Januário para determinados pontos de transporte. O Sérgio fez essa conta. Eu acho que o máximo daria 10 minutos andando. A principal seria ali a estação BRT Vasco da Gama, mas, salvo engano, também tem estação Triagem, ali de trem, né? Sim. Tem metrô também. E metrô também, ali também tem metrô, é verdade. E alguns lugares de estacionamento, tipo Cadeg, que são perto, ali a Pavilhão de São Cristóvão também. Então, alguns lugares de saída de massa, né? De massa, exatamente. Passaria por aí. Em relação aos ambulantes, é uma coisa que isso não tem nenhuma relação com o Vasco, eu não consigo te responder essa pergunta. O que a prefeitura fala pra gente é que quem está regularizado com o alvará vai ter seu espaço preservado. Então é isso que eu posso te falar. Não sei se ali naquele lugar, né, onde eles estão, mas certamente ali perto do estádio, claro, né? Depende muito da intervenção que for feita ali na Roberto Dinamite. E para as pessoas que precisam ou querem trabalhar, já existe uma inscrição, alguma coisa? Que eu saiba, não. Até porque eu acho que isso não... É aquilo, quem já está legalizado vai continuar legalizado. Não, mas que eu digo de trabalhar na própria obra, na própria reforma. Desculpa. Nessa questão que, inclusive, está amparado pela própria lei. Isso não tem, mas haverá. A lei, inclusive, fala que, prioritariamente, os trabalhadores deverão ser oriundos das favelas, das comunidades. Esse cadastro ainda não começou, até porque não tem construtora ainda, né? Mas haverá. E sobre construtora, existe conversa adiantada ou não? Ou mais existe conversa, mas a escolha da construtora necessariamente já vai ser feita dentro da governança do fundo. Então, você diz do fundo ou da própria SPE? Na verdade, quem vai contratar é a SPE, né? Mas é porque o fundo, até uma coisa importante de falar, acho que a gente fica muito focado na questão do fundo ser solução financeira, mas o fundo também é solução de governança, entendeu? Porque o fundo vai ter uma administradora, tem uma gestora, tem o seu comitê administrativo, entendeu? Então, as contratações, elas são, vamos dizer assim, autorizadas pelo fundo, entendeu? Então, na verdade, mais do que isso, quem estrutura as contratações é a comissão do fundo, entendeu? Então, ou seja, tomada de preço, esse tipo de coisa. Repito, para que não tenha nenhum estouro de orçamento, nenhuma contratação. Ela caminharia junto com a SPE, digamos assim. Na verdade, a SPE vai estar dentro do fundo. Entendi. É uma estrutura... à parte. A gente até mostrou na reunião do conselho, né? CRVG como cotista, o fundo aqui e a SPE embaixo. A intenção é essa. Até porque ela vai ter mas o fundo não pode ser cotista da SPE, né? Por conta da previsão da lei. A SPE vai ser só CRVG. Por isso que eu te falei que a questão do fundo é desafiador. Entender essa estrutura. Mas você acredita que o fundo basicamente passa por todas as ações Com certeza. da reforma? A intenção é essa.